A paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, família, 7 minutos com Deus, todos os dias, palavra de Deus. E o assunto hoje são os filhos, os nossos filhos. Você é pai, você é mãe, você é tio, avô, avó, você é filho, como eu sou pai e também sou filho. E nos dias atuais, criar um filho não é nada fácil. São dias maus, dias onde uma geração que vem e que nasce, que praticamente sai do ventre da mãe com o celular na mão, temos grandes preocupações enquanto cristãos. Levar para a igreja, transmissão das verdades bíblicas, da Sagrada Escritura, não é uma tarefa fácil. Eu queria pontuar algumas coisas que são fundamentais em algumas pesquisas que fiz, e num bate-papo com um amigo falávamos sobre a criação dos nossos filhos. Como é que você tem criado os teus filhos? Qual é o jeito fácil de se criar um filho, uma filha, independente da idade, 2, 3, 4, 10, 15, a chamada adolescência é uma fase mais complicada da vida, né? Onde há muitos questionamentos e discussões a respeito, a fase adulta também, o amadurecimento desse filho também implica em algumas coisas que envolvem pais e filhos, né? Acredito que seja até esse o título do nosso devocional. Mas a palavra vai lá em Provérbios 22:6, você conhece. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Repito, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa transmissão à fé bíblica, a Bíblia de Estudo de Genebra vai dizer isso com muita sabedoria. A fé bíblica demonstra uma grande preocupação com a transmissão das verdades de Deus de uma geração para outra. Então a pergunta para você, pai, é: você transmite os ensinamentos bíblicos para o teu filho? Você cobra a leitura bíblica do teu filho? Você leva o teu filho para o culto? Você leva o teu filho para a escola bíblica dominical? Você ensina para o teu filho quem foi Deus, quem é Deus, né? Me perdoe. Quem é Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo, sobre Novo Testamento, salvação, princípios bíblicos que são irrevogáveis, 10 mandamentos, honrar o pai e mãe para que haja longevidade sobre essa terra. Você tem que passar essa transmissão, essa comunicação, ela precisa ser efetiva, diária, e ainda que ele não queira ouvir, é preciso dizer. Mas não basta só dizer, e aí nós vamos para uma segunda aplicação, que é o exemplo que constrói alguma coisa. Você sabe que ser um bom exemplo, Jesus lá em João 13,15, no famoso texto do lava-pés, vai dizer, né? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Dar o exemplo não é a melhor maneira. Dar o exemplo é a única maneira. Porque de nada adianta também comunicar as verdades bíblicas se você não é exemplo dentro de casa e fora dela. É como, por exemplo, você cobrar do teu filho que não diga palavrão, que não diga palavras feias, e você está cheia delas dentro da sua boca, e diz e as profere em alto e bom som. Então veja o grande desafio de se criar um filho, né? É transmitir o que instrui o menino no caminho em que se deve andar. Só uma maneira de instruir a criança, o jovem, adolescente no caminho que se deve andar: lendo a Bíblia para ele, ensinando a Bíblia, fazendo culto no lar, o hábito de culto no lar. Só que você precisa ser exemplo para você não cair naquilo que o teu filho amanhã pode chamar de hipocrisia, que é não viver aquilo que se prega, aquilo que se fala. E não precisa ser pastor para isso não, basta ser você que está aí me assistindo, me ouvindo nos 7 minutos com Deus. Um terceiro tópico, que também é muito importante, é não hesitar em disciplinar. Tem uma coisa que eu recebi de minha mãe e que foi de grande valia para mim, e eu não nasci num lar cristão, protestante, eu não nasci, mas a minha mãe, ela não hesitava, teve 4 filhos,
em nos disciplinar. Apocalipse 3,19 vai dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Quem disciplina, disciplina porque ama. O castigo e as palmadas que são dadas em forma de disciplina para corrigir aquilo que está errado. Se a gente não impor limites e deixar que a coisa ande a bel prazer, os filhos farão aquilo que têm vontade. E talvez você, pai, mãe, e eu sou pai, talvez nós estamos errando exatamente nisso, em deixar a coisa andar como eles querem e não como a gente quer, e como Deus irá nos cobrar. Então, instruir um menino é um dever, ser exemplo é um dever, e discipliná-lo também é um dever. Disciplinar filho não é pecado não, muito pelo contrário, é um mandamento bíblico. Orar pelos filhos, né? O quarto princípio muito importante é sempre orar pelos filhos. Sem a súplica constante diante de Deus fica muito mais difícil. A oração, meu irmão, é um antídoto para todas as nossas aflições. Eu sei que talvez você esteja vivendo com teu filho já um pouco maior, um momento difícil, terrível, talvez seja um problema com drogas, más companhias que vão corromper os bons costumes, mas orar constantemente pelos nossos filhos. Então hoje eu queria convidar você que é pai, mãe, porque você também é filho, e eu queria que você transmitisse essa palavra para uma quantidade infinita de pais que precisam entender. Instrua o menino, seja exemplo dentro de casa, discipline teu filho. No entanto, jamais deixe de orar pelo teu filho. A oração é um antídoto poderosíssimo para colocar os nossos filhos nos eixos, se é que eu posso dizer isso. Amém? Então que a oração seja: Senhor, em nome de Jesus, abençoe nesse momento os pais que me ouvem, que me assistem, as mães que estão me ouvindo e me acompanhando. Que eles possam ter instrução do céu para criar este filho, talvez rebelde, esta filha, talvez intolerante, impaciente. Nos dê isso, Senhor, a tua graça para poder criá-los em teus caminhos, ensinando tua palavra, sendo exemplo, disciplinando e orando constantemente por eles. Eu entrego cada filho em tuas mãos, eu faço isso na qualidade de ministro do teu evangelho, Senhor. Eu abençoo os pais que estão me assistindo e faço em nome de Jesus, amém. Passe isso adiante, passe para um pai, para uma mãe e para um filho, porque esse filho um dia vai ser pai e ele já vai estar pronto, preparado, sabendo metade do caminho para ter sucesso na criação desses meninos. Que Deus abençoe vocês. 7 minutos com Deus é o nosso devocional. Muito obrigado.